A Câmara Municipal de São Paulo recebeu da Prefeitura a proposta de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. É a Lei de Zoneamento. E a legislação define as normas relacionadas aos espaços da capital, indicando, por exemplo, quais são as áreas residenciais e industriais. Sobre o assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio o coordenador da Associação Comercial de São Paulo, Alessandro Azzoni. Alessandro, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, é um sempre prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. Prazer é nosso. E essa semana, inclusive, tivemos uma reunião importante, né, Alessandro, do Conselho de Política Urbana e o Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial de São Paulo, que se debruçaram justamente sobre esse tema, a revisão da Lei de Zoneamento. Queria que você explicasse para a gente o que é que pode mudar na Lei de Zoneamento e como isso afeta o setor do comércio, que é um dos grandes afetados, né, sempre que a gente fala em Lei de Zoneamento, né? Nós estamos começando agora na Associação Comercial a série de debates. Fizemos agora o primeiro, que era mais acadêmico, né, justamente para poder entender um pouco como a academia, né, entende. E agora nós vamos partir para outra, com prefeitura ou até com o próprio legislativo. O plano de, praticamente, o plano de zoneamento é que vai definir praticamente esses regramentos. Nós temos o plano diretor, que acabou de ser revisto, e agora tem as suas adequações do que foi revisto. O principal ponto é o artigo 77 dele, que fala justamente da ampliação e exclusão das áreas de estruturação urbana. São aquelas áreas onde você pode construir 4 vezes o tamanho do terreno. Então, a nossa preocupação realmente nesse sentido é porque para você fazer uma ampliação e uma exclusão, você tem alguns padrões que têm que ser seguidos. Por exemplo, uma ampliação, para você fazer uma ampliação dessas áreas, você tem que estar dentro de uma área de requalificação, já de uma macro-área de consolidação urbana ou até em área de qualificação de urbanização. E os lotes têm que estar dentro, na sua maior parte, dentro desse critério para uma ampliação. Para a exclusão é mais complexo ainda, porque aí você tem dentro dos EUs, você tem a parte que fala sobre a questão ambiental, tem a questão de patrimônio histórico, cultural. E, então, esses critérios têm que ser levados em conta quando você vai fazer uma exclusão dessas áreas. Fora isso, tem alguns pontos que ficaram do plano diretor de 14 e depois agora revisto nessa nova alteração, justamente algumas modificações que realmente ficavam difíceis de ser aplicadas. Por exemplo, a questão da consolidação praticamente do que é o conceito de praças urbanas, a questão também do uso misto em NR 112, que é para incentivar justamente essa questão do uso misto. Alguns procedimentos também que ficavam difíceis de ser aplicados, principalmente naquela operação centro, né, que é a requalificação do centro. Alguns critérios urbanísticos ficam muito difíceis de ser aplicados para você fazer a questão da requalificação do centro. Então, alguns critérios desses estão sendo apresentados justamente para que se possa fazer essa requalificação do centro. Agora, Alessandro, você falou sobre a questão do plano diretor aqui agora, enquanto você falava, eu estava observando. Eu queria que você falasse para a nossa audiência qual que é a diferença da lei de zoneamento para o plano diretor. Lei de zoneamento, para quem não sabe, para quem está assistindo a gente, é a lei que autoriza a construção de um edifício ou de uma indústria aqui na capital paulista. Qual que é a diferença de um para o outro? O plano diretor, ele dá o norteamento do desenvolvimento urbanístico da cidade. Então, são as regras de como a cidade deve crescer. Por isso que tem que ter uma revisão. Quando ele foi feito em 14, e nós temos um processo de revisão já previsto, e depois nós temos ele a refazê-lo em 10 anos. Por quê? A cidade muda, a cidade é muito dinâmica, né? Então, aquele projeto 14 que se esperava um certo desenvolvimento numa determinada região, ou ocorreu demais ou não ocorreu. Então, você precisa fazer uma revisão desse processo de desenvolvimento. Então, o plano diretor, ele cria como a cidade deve crescer dentro desse período que você está vigente, esse plano diretor. A lei de parcelamento uso do solo, o nome já fala, né, que é como você vai dividir o solo da cidade e o que você vai permitir que tenha dentro dessas áreas que foram definidas pelo plano diretor.
os critérios urbanísticos, o quanto você pode construir, se você pode colocar uma indústria, se você pode colocar um comércio, qual é o tamanho do empreendimento que pode colocar, qual é a capacidade que você pode construir no seu terreno para a sua casa. Então, delimita praticamente o que foi definido no plano diretor. Então, o plano diretor é um macro e depois você vai para a definição lote a lote. Perfeito. Ótima explicação. Alessandro, vou convidar agora aqui para a conversa o nosso comentarista Nelson Kobayashi, que também tem uma pergunta. Diga lá, Koba. Doutor Alessandro, sempre um prazer falar com o senhor, muito bom dia. Doutor Alessandro, eu gostaria que o senhor explicasse como é que fica essa questão da revisão da lei de zoneamento em relação a alguns direitos adquiridos. Por exemplo, se em determinado bairro é possível que haja comércio e habitação e agora essa nova lei de zoneamento poderia falar que naquele lugar tem que ser só habitação, como é que ficam os comércios que estão já ali desempenhando a sua atividade? Ou vice-versa, né? Alguém que reside em um bairro estritamente residencial e que agora vai ser autorizado a ter atividades comerciais, de repente até atividades de bares, por exemplo, que pode gerar também um incômodo em barulhos noturnos. Como é que fica essa questão do direito adquirido em relação à revisão da lei de zoneamento? Essa questão já foi até discutida no antigo plano diretor. Koba, sempre um prazer estar com você. Isso já foi até discutido no próprio plano diretor passado, que foi de 14, justamente porque você tinha áreas já consolidadas e quando você fez a reformulação e depois você fez a lei de parcelamento, justamente entrava em conflito essas situações do direito adquirido. A situação é bem complexa, porque enquanto você tem a sua licença de funcionamento operando, você pode operar naquela determinada área. A partir do momento que você faça qualquer alteração dentro desse padrão e você tem que tirar uma nova licença, aí você tem que entrar no procedimento da lei vigente. E aí você corre o risco de você ficar numa área, você ficar como irregular naquela situação. A ideia da revisão, é que houve até um conflito nesse sentido, é que é uma revisão. O que é uma revisão? São aqueles procedimentos que foram colocados tanto na lei, no plano diretor de 14, como na lei de parcelamento e uso do solo de 16, justamente aquelas adequações que foram colocadas, mas foram difíceis de serem colocadas em práticas, porque na prática ela acabou dando uma distoância. Eu fui membro da Câmara Técnica de Legislação Urbanística da Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano e chegou muitos casos que eram justamente esses conflitos que eram colocados dentro de casos práticos com a lei, e ali acabava saindo uma resolução da CTLU para normatizar exatamente os próximos licenciamentos. A ideia da revisão é essa, não é fazer um novo plano. Então, essas questões de mudança de uso, eu não acredito que venham a ocorrer. A única preocupação que eu tenho é justamente essa ampliação e a questão de exclusão dessas áreas de zelos, né? Porque são zonas de estruturação urbana, onde você tinha os eixos praticamente de desenvolvimento urbano. O que seriam isso? Onde você tem corredor de ônibus, tem metrô, então você já tem essa área requalificada. Então eu acredito que nesse ponto de mudança de zoneamento para perda de direitos, eu acredito que isso não venha a ocorrer e nem deveria ocorrer isso dentro da Câmara nesse momento, porque é um processo revisional, não é um processo de fazer uma nova lei. E o direito adquirido, ela fica relativo ao processo de enquanto você tem a sua licença de funcionamento ativa. Qualquer alteração dela, você acaba, na análise, ela volta na lei que estiver atual e aí você pode correr o risco de ficar irregular. E trazendo um exemplo prático, Alessandro, falando de bairros onde não são permitidas atividades comerciais, a gente tem como principal exemplo o caso dos Jardins, né? Bairro que fica próximo da Avenida Paulista, inclusive, da sede da Jovem Pan, onde a gente está aqui em São Paulo. Nos Jardins, em uma área determinada ali dos Jardins, não são permitidos comércios, por exemplo. E também imagino que haja outros bairros onde haja esse tipo de restrição. Tem a possibilidade de que haja uma mudança disso, Alessandro, uma reversão e a liberação de comércios em bairros onde hoje eles não são autorizados a operar? Olha, pode até ocorrer a nível de Câmara Municipal, mas não deveria.
Essa questão do zoneamento, principalmente na questão dos jardins, ela ficou muito potencializada no plano diretor, justamente na lei de uso e ocupação, justamente porque tinha alguns eixos, como a Gabriel Monteiro da Silva, entre outras, e mais uma outra via que era a Avenida Europa, era justamente porque você tinha o comércio já consolidado e aí, por causa de estar lindeiros, né, próximos à área residencial, que era justamente o bairro dos Jardins, ficou essa... Pode ou não pode? Aí se transformaram, só poderia ter showroom. O showroom não poderia vender, então aí ficava uma situação meio desconexa. Então, o problema todo hoje é que, assim, você tem que ver a cidade como uma macro, né? Você não pode olhar simplesmente para os moradores da região e falar assim, olha, eu quero proteger meu bairro, eu não quero que venha comércio. Mas se a área já está consolidada, praticamente você vai fazer com que aqueles imóveis fiquem inativos ou abandonados. É como nós temos na questão na própria Avenida Dom Pedro, que tem os casarões ali que tem o tombamento justamente por causa do Museu do Ipiranga. A questão de manutenção daqueles imóveis fica quase impossibilitada, eles estão sendo todos invadidos porque o próprio proprietário não tem o interesse de fazer, não consegue fazer a manutenção deles porque o uso permitido que está no local não permite que você faça algumas adequações. A mesma situação ocorreu naquela época com a questão da Avenida Indianópolis e República do Líbano, porque também era uma área consolidada e ficava a discussão de showroom ou mesmo se poderia colocar atividades. Essa questão, ela tem que ser colocada como... justamente como está hoje. É uma área consolidada, então não adianta você tentar... fazer uma proteção para o meu bairro e colocar uma situação de como o próprio Coba colocou, né, que é a questão do direito adquirido. Agora, Alessandro, existe uma fiscalização hoje para quem não siga, não cumpra as regras da lei de zoneamento aqui na capital paulista? Sim, a prefeitura ela faz essa questão, a própria prefeitura faz esse controle. Mesmo porque para a obtenção das licenças de funcionamento são levados em conta os parâmetros do lote. Então, a própria subprefeitura faz a fiscalização, os órgãos fiscalizadores, a própria Secretaria do Verde também faz a sua fiscalização por causa das questões de cotas ambientais. Então, essa questão da fiscalização da prefeitura é muito atuante nesse sentido. E as próprias associações de bairro, ela acaba fazendo também uma fiscalização muito constante nesse sentido e são muito provocadas pelo próprio Ministério Público, que acaba fazendo ações justamente cobrando a prefeitura a fiscalização dessas áreas. E para fecharmos, Nelson Kobayashi, a saideira é sua. Koba, última pergunta. Doutor Alessandro, então, para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação mais ampla aqui. O que a gente tem de novidade? O que o paulistano pode esperar, tanto do novo plano diretor e agora com a revisão da lei de zoneamento? A gente vai ter prédios mais altos na cidade, a gente vai ter esse tanto de construção de novos empreendimentos imobiliários que a gente viu acontecendo nos últimos anos? Tem alguma determinação para ter mais praça também, mais área verde na cidade? Assim, os principais pontos do plano diretor e que está sendo tratado agora também na revisão da lei de zoneamento. Eu acho que o principal ponto que foi colocado no plano diretor nessa alteração foi a questão, justamente como eu falei, a questão da exclusão e ampliação das zonas de estruturação urbana. Elas vão ter uma modificação desse zoneamento. Então, e aí tem que ser levado essas questões dos critérios técnicos, por exemplo, como eu falei mesmo, a questão da área ambiental, então a questão do patrimônio histórico e cultural, até a questão da própria questão de comércio e industrialização, mas tem alguns aspectos muito bons, por exemplo, até a questão da sobreposição de benefícios para a construção. Quem faz fachada ativa e fruição pública, só para o telespectador entender, a fachada ativa é quando você coloca os comércios embaixo para você põe o comércio embaixo. E a fruição pública é quando você deixa seu térreo com mobilidade, ou seja, você deixa que aquela área do seu térreo, as pessoas consigam transitar dentro dela com comércio. Isso dava
você fazendo as duas, somava-se e você ganhava potencial construtivo. Então, nesse caso, eles estão querendo colocar que não há sobreposição disso para justamente evitar que tenha construções mais altas fazendo os dois processos. A questão também do Renova Centro, a questão que é muito importante, a questão de estudo da questão dos processos urbanísticos que estão sendo colocados para a questão dessa reestruturação do centro antigo, é muito importante também. A questão da regulação das praças públicas, isso é muito importante também para justamente ampliar a questão do verde na cidade. Eu acho que tem muitos aspectos positivos, só alguns critérios técnicos, como eu falei, que acho que tem que ser levado em consideração, que é essa questão da ampliação e exclusão. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o Alessandro Azzoni, que é coordenador da Associação Comercial de São Paulo. Obrigado, viu, Alessandro, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Muito bom ouvi-lo, esclarecendo todas as dúvidas sobre esse, que é um assunto que sempre rende, né, que sempre gera debate nas principais cidades, a lei de zoneamento. Valeu, Alessandro, obrigado. Obrigada, Alessandro.